Boa noite, bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que os irmãos estiverem vendo essa gravação, essa aula, né? Vamos dar hoje a aula de revisão da lição 16, né? O verdadeiro testemunho, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. É a aula que o Rogério, nosso professor Rogério, deu semana passada, né? A irmã Cristina vai dar aula 15, né? Já deve ter postado, e eu vou postar essa aula um pouco depois, né? O irmão Rogério já deu todos aqueles parâmetros, né? De, de como deve ser feito, como deve ser tomado, né? Como deve ser todas as características do testemunho, e eu quero me deter na parte verdadeiramente do testemunho em si, né? Vai ser uma revisão. Os irmãos já viram toda a parte técnica, toda a parte legal que o Rogério deu, né? E eu queria me deter mais sobre a parte do testemunho em si, né? Então eu vou falar aqui sobre dois testemunhos, vou ler dois textos bíblicos que falam sobre testemunhos, né? Um de Daniel, do próprio Daniel, testemunho do próprio Daniel, e o outro de Jesus Cristo, falando sobre a conversa com a mulher samaritana, né? Então, para nós começarmos nossa aula, vamos fazer uma breve oração e pedindo que o Senhor venha a nos iluminar, né? Para que façamos essa aula. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Que tudo, Senhor, seja para a sua honra e sua glória. Agora, Senhor, eu te peço que não seja eu falando essa aula, que não seja eu ministrando essa aula, mas que o Senhor me use como instrumento, Senhor. Que o teu Espírito Santo tome primeiro lugar agora nessa aula e que ele faça me lembrar, Senhor, das coisas com qual eu estudei, nas coisas com qual o Senhor falou ao meu coração. Por isso, Senhor, eu te peço, usa-me, Senhor, como instrumento seu, para que eu possa levar essa aula para os seus servos, seus alunos, que são da escola bíblica da Maranata. Ó Senhor, toma o primeiro lugar na nossa aula e que tudo seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Bom, então a lição 16, o verdadeiro testemunho, né? Classe Verdades Básicas, né? Da Igreja Maranata do Meia, tá certo? Então vamos falar sobre o verdadeiro testemunho. Então, para falar de testemunho, a gente tem que ter pelo menos o significado de testemunho, né? Então vamos lá. Significado de testemunho: substantivo masculino, declaração feita pela testemunha, né? Pela pessoa que estava presente, ouviu algum acontecimento ou crime. Depoimento: o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo. Prova. Etimologicamente, a origem da palavra testemunho vem do latim testemonium, tá certo? Deixa eu só desligar o negócio aqui. Pronto, agora tá melhor. Testemunho na igreja. Como é que é esse testemunho, né? É como ocorre nos tribunais. Mesma coisa. A testemunha faz uma declaração, reconhece uma verdade, algo que ela viveu e defende como realidade. Dessa maneira, edifica a fé dos outros irmãos e expressa o poder do Evangelho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O nosso testemunho todo é voltado para isso, né? O Evangelho de Jesus Cristo, o nosso testemunho de vida, o nosso testemunho, muitas das vezes oral, né? A gente fala acontecimentos que aconteceram na nossa vida, alguma cura, alguma revelação, né? Alguma coisa que acontece. Todo mundo que vem para a igreja, ele tem o seu próprio testemunho, né? Ninguém vem
a Cristo, né, sem ter um testemunho. Aconteceu alguma coisa, né? Aquela pessoa veio, né, e veio para a igreja porque se sentiu bem, se sentiu, né, que encontrou a verdade do que tudo que está acontecendo, né? Então, o testemunho é isso, né? Nós somos o verdadeiro testemunho de Cristo. Nós vamos ver, lendo esses textos, que verdadeiramente somos o testemunho de Cristo, né? Vamos lá. Vamos ler Daniel 1, de 1 a 21, né? Para a gente poder entender um pouco desse testemunho. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos, a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá. Então, se achavam dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, a Hananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É interessante essa parte, né? Aí nós chegamos justamente onde a gente queria. Tem um cachorrinho aqui, amigo meu, que gosta de participar da aula, entendeu? Então vocês estão escutando aí um latidozinho, mas não se incomoda muito não. Ele gosta, ainda mais quando eu falo da palavra, ele gosta muito. O cachorrinho, ele está sempre aqui comigo, todas as aulas você pode ver que eles participam, né? E o rapaz resolveu justamente fazer a coleta do lixo agora, então os cachorros ficam à vontade. Mas vamos voltar aqui, né, para o que interessa. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, né? Esse é o primeiro testemunho, Daniel. Ele sabia que aquelas coisas podiam, aquelas iguarias, aquele vinho, tudo isso podia contaminar eles. Contaminar de que forma? De deixar eles de uma forma suscetível, de uma forma que Deus não se agradasse deles. Tá certo? Então, é o primeiro testemunho. Primeiro testemunho. E o testemunho real do que aconteceu. Quando acontece isso, isso é que é importante para a gente entender os testemunhos. Quando a gente dá um testemunho, quando a gente preza que as pessoas vêem na nossa vida, ou que a gente fala, né, ou que a gente... Deus se agrada disso, né? Então vamos ler mais adiante aqui. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele achava que toda aquela comida, tudo aquilo que era também, muitas das vezes, dado aos deuses deles lá, então isso seria uma contaminação. Então ele resolveu não se contaminar. Ora,
Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que podia acontecer? Os eunucos, não, meu amigo, não, tu vai comer essa comida aí e acabou. O rei mandou, você vai ter que comer essa comida e beber esse vinho aí. Se o chefe do eunuco chegasse e falasse, estava cumprido. Eles eram, como se diz assim, escravos. Eles tinham ido para lá, né? Eles estavam numa condição melhor porque foram escolhidos entre os príncipes, mas isso não quer dizer que eles tinham alguma regalia. Não, a regalia deles era estar ali comendo a comida do rei, tá certo? Então, se o eunuco quisesse falar, ó, não, meu amigo, o rei mandou e eu vou obedecer ao rei. Vocês vão comer isso aqui. Se vocês não quiserem comer, vocês vão morrer. Tá certo? Não. Mas aqui, olha bem o que está escrito. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel tomou uma providência. Daniel, o que ele quis? Não se contaminar com aquela comida. Então, isso agradou a Deus. Então, Deus interferiu no eunuco. Deus fez que achasse graça. E disse o chefe dos eunucos, né, continuando, a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Veja bem, a gente tem que entender que aqui foram falados de 4, né? Mas foram levados muitos para lá, né? Muitos outros filhos dos príncipes lá, mesmo de Judá e de outros lugares, eles aceitaram aquela iguaria do rei, certo? Então, ia ficar aqueles outros que comeram a comida do rei e esses 4 que não comeram. Então, o medo do eunuco era um medo consciente. Olha, vão olhar para vocês, vocês vão estar mais magros, vocês vão estar abatidos e os outros vão estar gordinhos, tá certo? Então, a prerrogativa do eunuco era uma prerrogativa verdadeira. Mas aí vem, né, Deus já trabalhando na vida deles. Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que, se nos deem legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comeram da porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu nisso. Quer dizer, ele falou para o eunuco: o que você vê na gente, se a gente não tiver de acordo com o que você acha que tem que estar, a gente para com esse tratamento, tá certo? E ele consentiu nisso. Ele quem? O eunuco. Ele consentiu isto. E os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, já é esse. Você experimenta o quê? Você experimenta um testemunho. Você dá um testemunho. Aquelas pessoas que estão ali, os eunucos, os caras que faziam a comida, eles já perceberam que esses 4 eram diferentes, né? Eles não precisaram fazer muita coisa, eles só se absteram daquela contaminação daquela comida. Então, o pessoal já viu, esses 4 são diferentes, tá certo? E mesmo se abstendo, eles estavam melhor fisicamente, melhor de aparência do que os outros, tá certo? Isso já é o quê? Uma providência de Deus. Quando você se coloca para fazer a vontade de Deus, Deus te ajuda e te dá condições, né? Como ele fez, como ele tocou no coração do eunuco para o eunuco deixar eles fazer esse experimento, e eles fizeram. Então,
como está aqui. E ao final dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam da iguaria do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias. Então, o despenseiro tirou. Ó, essa turminha aí está melhor do que os outros, não vou ter problema. O rei não vai achar que eu estou fazendo coisa errada. E o vinho de que deviam beber. E lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então, Deus já começou a trabalhar em cima deles, né? Que Deus, vendo o testemunho deles, né? Que eles não queriam se contaminar, que eles queriam ficar firmes, mesmo estando num país diferente, mesmo estando num local diferente, mesmo sendo cativos, né? Que a palavra certa era essa, eles eram cativos daquele reino, eles não se contaminaram com aquele reino. Não entraram, né, aquelas coisas, porque o palácio devia estar muito cheio, devia ter comida à vontade, devia fácil de você entrar, né, naquele jeito lá do palácio. Mas eles resolveram não se contaminar. Esse é o testemunho deles. Eles não se contaminaram, mantiveram-se, né? Eles, vamos dizer assim, eles foram tentados, mas eles não se entregaram, tá certo? Eles não se entregaram à tentação. E com isso Deus fez com que, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, né, deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, entre todos aqueles que ficaram ali, que comeram da iguaria do rei, que ficaram na boa, né? Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Não teve ninguém maior que eles. Não, né? Em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Sírio. Quer dizer, Daniel passou a dinastia de Nabucodonosor toda e ainda pegou o pessoal que invadiu lá, que tomou. Tá certo? Então, para você ver, quando você se coloca para fazer a vontade de Deus, quando o seu testemunho é um testemunho verdadeiro, é um testemunho que procura agradar a Deus, né? E entre esses aqui, todos viram o que aconteceu, principalmente os eunucos e o pessoal que ficava por trás, né? Os outros queriam farra, mas Daniel, Azarias, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não. Eles se policiaram, né? E vocês sabem muitas outras coisas que aconteceram. E eles não se entregaram, né? Depois veio Daniel, Ananias, Misael e Azarias lá na fornalha, né? Outro testemunho, porque não baixaram para homem nenhum, só a Deus, só serviam a Deus. Isso é outro testemunho, tá certo? Então, a gente falando sobre testemunhos, nós podemos pegar essa coisa. Eu gostaria muito de ser igual ao Daniel, mas sem condições. Eu sou muito pecador e sou muito instável. Eu sinceramente nunca serei um Daniel. Nem Ananias, nem Misael, nem Azarias. Não tem nem tique. Mas se eu conseguir lá um cantinho no céu, eu estou satisfeito que Deus me leve, né, para o céu. Mas, sinceramente, Daniel é a pessoa, entendeu? Daniel
de todos, né, que a gente vai vendo aí, Daniel realmente, ele realmente tem um testemunho a dar. Ele foi incansável, ele nunca voltou atrás, tá certo? Então, é claro, nós somos imperfeitos. Daniel também teve seus erros, claro que teve, né? Mas a partir do momento que você se coloca para fazer esse testemunho, o testemunho de Cristo, né? Você entra, né? Num patamar em que você está agradando a Deus. E você agradando a Deus, Deus é contigo. O maior benefício, é interessante isso, o maior benefício de nós fazermos um testemunho verdadeiro para Deus é o benefício que Deus nos dá em troca. Não porque a gente quer. A gente não tem que fazer isso porque nós vamos procurar o benefício de Deus. Não, não, não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tá certo? Não é isso. Nós nos colocamos como Daniel colocou. Ele se colocou. Ele se fez. Ele não vou me contaminar. Não vou me contaminar. Eu quero sempre estar com Deus. Eu não vou me contaminar. Ele fez isso não esperando que Deus lhe desse sabedoria, discernimento. Não, ele fez isso para ele não se contaminar, para que ele conseguisse a salvação dele. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que dar nosso testemunho para continuar, para que nós possamos ter a nossa salvação. Tá certo? É o nosso. Você anunciar a Cristo é como se fosse o nosso dever. Tá certo? Então é isso que acontece. E quando nós fazemos isso com o coração puro, como Daniel fez isso com o coração puro, tá certo? Então, como ele fez isso com o coração puro, como Deus esquadrinha nosso coração, né? Ele nos dá as outras vantagens, tá certo? Então agora vamos partir para um outro tipo de testemunho, que é parecido, mas já é um outro tipo, né? João 4, de 7 a 42. É o que fala sobre a mulher samaritana. Então tá lá. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus. Eu já peguei mais adiantado um pouquinho, tá? Para a gente não ficar lendo tanto texto. Mas vamos lá. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus. Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Havia esse problema, né? Samaria ela foi povoada por um povo, né? Foi tirado o povo de Samaria e foi colocado um outro povo lá. Então os judeus não consideravam esse povo que estava lá em Samaria como um povo que pudesse estar ali com eles, agradando ao mesmo Deus. Então havia uma série de contendas, né? Então eles não consideravam o povo samaritano como um povo, tá certo? Era uma briga feia. Mas isso aí a gente explica em uma outra oportunidade. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, a ele te daria água viva, né? Vamos ler de novo. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí, né? Jesus já entrando no evangelismo em cima dela. Só que ela não entendeu, ainda não tinha entendido que palavras eram essas. Então ela parte para a água. Ela não entendeu que água viva era essa. Então disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens que tirar, né? Com que tirar? Você não tem nada para tirar a água. E o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Ela está tratando de água. Jesus já estava evangelizando ela e tratando dessa água viva de outra forma. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço
bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, né, apontando para o poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Né? Ele falando de uma coisa e ela ainda não entendendo bem que era essa água. Ela ainda está pensando que é a água que está lá no poço. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ainda tratando da água de formas, tratando eles de água de formas diferentes. Jesus evangelizando ela, né, já começando a plantar a semente na cabeça dela, e ela ainda preocupada com a água do poço. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Tenho para mim que ela ficou meia cabisbaixa, né? Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, a partir desse momento, quando Jesus revela a ela a vida dela, né, ela começa a entender que a água que ele está falando já não é mais aquela água do poço. Tá certo? Então ele já está dando testemunho, já começou a dar testemunho dele, né? E já respondendo a ela que aquela água não é mais aquela água do poço. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela puxa o papo, né? Já vendo que o negócio da água ali não era o mesmo assunto, então ela puxa um assunto de adoração, né? Que ela vê que ele é profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, né, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Por quê? Eles eram samaritanos, eles não eram judeus, mas eles não sabiam. Vós adorais o que não sabeis. Nós, né, quando ele se refere a nós, que ele se coloca como judeu, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele já começa a falar, a salvação vem dos judeus. Aí ela já começa a entender. Ela já começa a entender com esse tipo de palavra. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem, que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias vem, né? Que se chama o Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Né? Então ela começou a entender. Né? Ela começou quando fala que o Pai o adora em espírito e verdade. Então, ela sabe que a existência do Messias e sabe que esse Messias vai vir para dizer-lhe tudo o que tem que fazer, anunciar tudo. Então Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Né? Então ele se revela. Ele tem todo esse contexto, fala com a mulher, uma coisa que não era comum de se falar, ainda mais um judeu com uma samaritana, mas ele viu ali, Jesus já viu ali, naquele contexto, né, o Pai lhe mostrou que naquele contexto ele ia ganhar muitas almas e que ele ia ter esse contexto ali, né, esse testemunho. Né?
E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, esqueceu a água e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela já foi anunciar Jesus, já foi dar o testemunho dela. Olha, o cara falou tudo de mim. Esse cara sabe minha vida toda e nunca me viu. Estava lá sentado no, no poço e falou toda a minha vida, nunca tinha me visto, eu nunca vi a cara dele. E não será esse? Não é esse o Cristo? Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, né, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava ali se alimentando daquela conversa. Jesus estava ali, né, dando testemunho dele, falando para os samaritanos, para colher ali. Né? Então ele vai falar agora sobre colheita. Né? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então Jesus dá um testemunho aqui fora do comum, tá certo? Ele fala para os seus discípulos que ele estava ali, ele já estava colhendo, né? Ele estava plantando e já estava colhendo e falando, né? Olhem como está branca. O que quer dizer? Que já está no ponto de colheita, né? Aí ele continua: porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. E você viu como o testemunho é importante? Ela testificou. Ela não era uma mulher benquista naquela cidade, porque ela teve 5 maridos. Então essa mulher era uma mulher que não era benquista. Mas mesmo assim, o testemunho dela serviu para que trouxesse os outros, né? Aqui diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Então Jesus já ficou ali 2 dias, evangelizando, falando. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, vocês veem os testemunhos, certo? Jesus testemunhando sobre ele mesmo, a samaritana testemunhando de Jesus e depois todos que estavam ali testemunhando de Jesus. Né? Isso é incrível, tá certo? Isso é uma coisa que traz para nós uma coisa sem precedente. Você vê Jesus falando sobre a ceifa, Jesus falando sobre o semear, sobre o plantar, porque muitos plantaram, mas não colheram, outros colheram. Né? E isso acontece.
Às vezes, o que a gente faz muitas das vezes? A gente planta uma semente, né? O nosso testemunho é esse. Ó, poxa, eu acho esse cara diferente. Então, o nosso testemunho já planta uma semente. Mas vai vir outro que vai falar a palavra e vai colher. Tá certo? Então, esse é o verdadeiro sentido do testemunho. O testemunho é para que as pessoas vejam em nós Cristo, Jesus Cristo na nossa vida. Né? Por quê? Para que nós, cada dia que passamos, nós possamos plantar e colher. Muitas das vezes a gente colhe coisas que os outros plantaram. Tá certo? A gente vai colher alguns frutos que os outros plantaram. E nós vamos deixar frutos plantados para os outros colherem. Verdadeiramente, esse é o testemunho que nós temos. Né? Então, gente, já está num horário bom. Era isso que eu queria passar para vocês. Nós lemos 2 textos aqui que falam sobre testemunhos, né, de Daniel, dos colegas de Daniel, de Jesus, dos apóstolos, das pessoas, tá certo? Da samaritana, do povo de Samaria, tá certo? Então vocês têm vários exemplos como a gente deve proceder, tá certo? Então, irmãos, testemunha é isso. Nós temos que estar sempre ligados, sempre bem, né? Para que a nossa vida, né? Não só o que nós falamos, né? Eu estou dando agora um testemunho para vocês. Eu estou falando da palavra, eu estou falando das coisas que aconteceram. Isso é um testemunho meu para vocês, tá certo? Falado, né? Visual, né? Vocês vão ver esse vídeo. Então é uma coisa falada e um visual, né? Mas existe o testemunho que a gente dá por observação. A pessoa observa a nossa vida, observa o nosso jeito, observa o nosso caráter, né? E esse é um testemunho que influencia muito mais que muitas das vezes a palavra. Tá certo? Eu queria passar isso para vocês, deixar essa parte de testemunho aí, como o Rogério, meu amigo, ele explicou muito bem, e eu queria deixar isso mais com a praticidade, tá certo? Vocês leem essa passagem, né? Eu vou botar depois lá essa passagem que eu li e mais esse contexto, vou deixar lá no grupo, tá certo? E vocês vão poder ler, vão poder interpretar, né? E vão poder ver justamente essa parte de testemunho, tá certo? Obrigado aí pela paciência, né? Espero que todos estejam bem, né? E vamos continuar com a nossa aula. Vamos fazer uma oração para encerrar e que tudo esteja nas condições e na vontade de Deus. Senhor, muito obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor, por esses testemunhos que nós falamos. Ó Senhor, e nos faz testemunho da sua obra, que nós possamos cada dia mais ser uma semente ou ser uma colheita para várias pessoas, para as pessoas que tu queres. Nos guia no caminho certo, nos guia a pessoas que precisam e que nós possamos estar testemunhos disso a ti e a toda a igreja. Muito obrigado por tudo e que tudo seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Não deixem de ver o vídeo, não deixem de dar o seu like, né? Ajuda aí o irmão que está fazendo esses vídeos, que para a gente é melhor, que depois a gente consegue postar mais vídeos, né? O YouTube vai dando mais oportunidade. Pede os irmãos para se inscreverem, tá certo? E que tudo seja realmente para a honra e glória de Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês todos, tá? Que a graça de Deus esteja com vocês. Obrigado.